nós vamos falar sobre a porta oriental. A porta oriental é a 10ª porta de Jerusalém. E nós encontramos aqui em Neemias 3:29. Depois deles, reparou Zadoqueu, filho de Imer, defronte à sua casa. E depois dele reparou Samaías, filho de Zacanias, guarda da porta oriental. Irmãos, quando olhamos para a porta oriental, ela é a única porta que dá acesso ao quando chamava de Santo dos Santos. Essa é a porta que conduzia naquela época direto ao pátio do santuário e posteriormente ao Santíssimo Lugar, conhecido como Santo do Santo. Quando nós falamos de porta, essa porta também ela é conhecida como a porta do vale, ela é conhecida como a porta dourada, Golden Gate, portão dourado, pela forma que ela foi construída e os seus materiais, e como essa porta ela está à nascente do sol, então o sol bate e brilha ali. Ela também é chamada como maravilhosa, a porta da salvação, ela é chamada como a porta da misericórdia. Nós sabemos que na nossa vida nós temos Jesus como a porta da nossa salvação, e quando nós olhamos para essa porta, vamos entender o que é. Neemias, quando ele falou com o rei ordenou que ele pudesse ir reconstruir estas portas em Jerusalém, porque elas estavam em ruínas, elas haviam sido quebradas e queimadas, e assim nós temos que olhar ali por volta de 444, Neemias veio e reconstruiu essa porta. Existiam ali também outras portas, mas nós vamos falar especificamente sobre esta porta oriental. E Neemias, para ele ir para essa reconstrução, por 3 dias, em silêncio, ele jejuou, ele orou, e ele foi olhando para saber o que tinha que reconstruir em cada porta. Assim devemos nós olhar para nós, para a nossa vida, e pedir ao Senhor que nos mostre o que devemos reconstruir, aquilo que o inimigo atacou, aquilo que o inimigo saqueou, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para reconstruir, e muitas vezes o Senhor exige que essa nossa luta seja em silêncio. Muitas vezes o Senhor exige que apenas jejuamos e oramos para conhecermos onde existe uma fenda, onde existe o lugar que precisa de reconstrução. E aqui nós vamos olhando a porta oriental. A porta oriental, ela nos traz aqui a estrutura onde ela está construída, e nós temos que olhar com a visão espiritual e entender que diante de uma porta existem vale, diante de uma porta para você passar, existem muitas situações para que você possa entrar no santuário do Santo dos Santos. Hoje em nosso dia, nós temos que passar por situações que nos permitam chegar até aquela porta. O inimigo coloca no nosso caminho, de frente à nossa porta, muitas coisas para impedir que nós entramos na porta que o Senhor preparou para nós. E naquele momento, ou seja, nessa estrutura em Jerusalém, diante da porta oriental, foi criado um cemitério muçulmano. Por que esse cemitério foi criado? Porque Jesus, o Messias, não poderia passar em cima de ossos, ele não poderia passar em cima daquilo para adentrar aquela porta. Então, naquele tempo, foi criado esse cemitério para impedir que uma profecia se cumprisse. Mas diante daquela porta também tinha o Vale de Cedron, conhecido como Vale de Josafá, conhecido como Vale que o Senhor julga. Mas quando nós olhamos mais à frente nessa porta, pode-se ver o Monte das Oliveiras, que é de frente para o Oriente. E além disso, existe o Monte de Sião, que dá acesso ao Monte Moriá.
A porta do templo ficava do lado do sol nascente, porque Cristo é o sol da justiça. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Assim como lá em Jerusalém, nós temos essa estrutura onde mostra o que os homens fizeram para impedir que a profecia se cumprisse, aquele cemitério para impedir que o Messias passasse e entrasse por aquela porta. Assim também nós vamos pedir ao Senhor que tire do nosso caminho tudo aquilo que impeça que entramos pelas portas do santuário do Senhor, dos santos. E quando nós olhamos aqui na cultura judaica, o Oriente é o nascimento do sol, de onde vem a salvação. Que a porta do Oriente esteja em nossa vida, para que nós possamos olhar e ver a salvação do Senhor. O Oriente é muito importante e o nosso Oriente hoje é Jesus Cristo. Aqui nós olhamos, olha como é importante quando nós falamos do Oriente. Apocalipse 7, 2 e 4 diz: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, nem que hajamos selado suas testas e servos do nosso Deus. Eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha como é importante essa porta do Oriente. Aqui também do Oriente nos mostra em Apocalipse 16 e 12: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Do Oriente vem bênção, do Oriente vem sobre a sua vida resposta de oração. E quando nós olhamos também a vinda do Filho do Homem, ele virá. Mateus 24 e 27 diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus, que esta porta na sua vida seja um Oriente para que Jesus entre, que está voltada, que entre luz, que entre graça, que entre salvação na sua vida. E quando nós olhamos Jesus, e Jesus vinha, quando Jesus foi para Jerusalém, ele entrou por esta porta do Oriente, e em toda a sua caminhada que ele fez até chegar a essa porta, foi quando Jesus disse que buscai um jumento, e trouxeram a ele, e ele foi montado naquele jumento. E ali nos traz a palavra do Senhor em Lucas 19, 35 e 40. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, porque todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se calarem, as próprias pedras clamarão. Porque esta palavra, Jerusalém tem toda uma muralha cercada, e ali estão as portas, e ali diz que eles estendiam no caminho do Senhor as suas vestes, e quem não tinha as vestes para estender, não tinha condições financeiras, eles estendiam os ramos para que Jesus passasse, e Jesus adentrou a esta porta, e quando ele passa por esta porta, ele encontra dentro do templo a
estrutura de cambista, e Deus entra, e naquele momento o Senhor entra no templo, e o Senhor desmonta toda a estrutura existente. Ele desmonta ali a cúpula econômica, ele desmonta ali a cúpula religiosa de Israel, e naquele momento os homens planejam a morte de Jesus, porque Jesus entrou e destruiu naquele local. Mas naquele lugar, depois que Jesus passou por esta porta, Jesus estabelece a ordenança da Santa Ceia, a qual nós temos o prazer até hoje de participar na mesa do Senhor. E Jesus, depois de feito isso dentro do templo, e o Senhor operou, e o Senhor ordenou isso, Jesus sai pela porta oriental para o Monte das Oliveiras. E ali nós temos Jesus passando por este monte, e ele vai até o Getsêmani, e no Getsêmani ali ele é julgado. Ali nós sabemos que o nosso Senhor entregou por nós a sua vida. Ali nós sabemos que o sangue foi derramado. E aqui nós sabemos que esta porta, então, a mesma porta que ele entrou, ele saiu e ele se entregou por nós. Mas nós temos algo maravilhoso, e tudo acontece de frente a esta porta. Que essa porta possa ser na sua vida a porta de restauração, a porta onde Jesus passou e colocou ordem no templo. Que ele passe por esta porta na sua vida e coloque ordem à sua casa, que tudo que esteja fora volte a lugar, porque apenas uma palavra do Senhor basta e tudo volta ao lugar. Mas nós temos depois, em frente a esta porta, aqui nós encontramos o Monte das Oliveiras, em frente à porta oriental, e Jesus ressurreto, ele sobe ao céu em frente a essa porta. Nos diz aqui em Atos 1, 8 e 12, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado de Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a caminho de um sábado. Esse caminho de um sábado é de 1,8 km. Então ali nós olhamos diante da porta, desta porta maravilhosa, onde Jesus subiu. Depois o que aconteceu, por volta de 1187 depois de Cristo, as portas foram fechadas. Essa porta foi fechada. E ela está fechada até hoje. Por que que ela está fechada? Quando Suleimã, em 1520, reergueu as muralhas da velha Jerusalém, mas ele fez isso para cumprir uma profecia que foi dito 500 anos antes de Cristo. Então a profecia que o Senhor falou em sua vida, ele vai se cumprir. Quando o inimigo ele vem fazer uma coisa, achando que ele está fechando a porta, mas na realidade está fazendo cumprir uma promessa que Deus tem em mim, na sua vida. Quando nós olhamos aqui em Ezequiel 43, 1 e 5, então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente.
Eis que a glória de Deus de Israel vinha a caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive, como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram visões como as que tive junto ao rio Quebar. E cai sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Irmãos, quando nós olhamos aqui, e nós podemos contemplar a reconstrução. Então Suleimã foi lá, e o que ele fez? Ele temia o cumprimento da profecia judaica a respeito do Messias relacionada à porta oriental. E o que ele fez? Ele fechou essa porta. Em Ezequiel 44, 1 e 2 diz: então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. E esta porta está fechada até os dias de hoje, para cumprir-se a profecia dita. E o que os homens fizeram? Ali construíram o cemitério muçulmano em frente a essa porta, porque os cadáveres funcionavam para impedir a entrada do Messias, devido à pureza do Messias. Então ali eles acreditaram, se fizesse isso, o Messias não iria chegar, o Messias não iria passar por esta porta, e não se cumpriria a profecia. E aí, tempos mais tarde também, eles fizeram dentro desse mandamento, ali ele diz, que tal atitude tornaria o sacerdote impuro, e o Messias, sumo sacerdote dos judeus, não atreveria descumprir esta lei. Então eles, fazendo isso, eles acreditavam que o Messias não iria passar. Olha o que acontece, mas quando nós olhamos em Números 19, 16 diz: e todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Como pensaram que isso poderia impedir, ou poderá impedir, quando na volta do Senhor ele chegar, porque a Bíblia nos diz, tudo nos leva, que nesta porta o Senhor voltará, que ali o Senhor descerá com a sua esposa. Nós podemos ver que o Senhor descerá. A Bíblia diz em Mateus 24 e 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Que o Senhor, naquele dia, como diz Zacarias, e naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra dele para o sul, e fugireis pelo vale e pelos montes. O que diz esse monte? Quando o Senhor vier em glória, e nós voltaremos com ele como esposa, para que ele passe por esta porta, haverá uma fenda nesse cemitério, e abrirá o caminho para que passe com os anjos. Então não há nada que possa impedir o que Deus tem a fazer, e a volta de Jesus será gloriosa, e nada vai impedir. Não importa o cemitério que construíram, não importa nada, ele virá de frente a essa porta, e nós estaremos com o Senhor, e nós viremos, e ali nós estaremos. E olha que importante, por que construíram esta porta? Porque eles achavam que
Se o cemitério estivesse de frente, perto desta porta, aquela palavra que diz: e os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Eles acreditam que aqueles que estão enterrados nesses cemitérios perto desta porta, onde o Messias virá, eles ressuscitarão primeiro. Mas não precisamos estar neste lugar. Os nossos ossos, onde estivermos, moléculas por moléculas do nosso corpo serão juntados e receberemos um novo corpo. Não importa. Então nesta manhã o Senhor diz para você: vamos restaurar os muros. Vamos restaurar, muro significa segurança. Vamos restaurar a nossa casa. Vamos restaurar os nossos muros. Vamos olhar para as nossas portas e pedir para que o Senhor restaure o nosso lar, restaure a família. Porta maravilhosa, essa porta oriental. E aqui nós vamos fechar. E disse: vamos falar ao Senhor que abra o nosso coração, para que, se existir alguma muralha criada para impedir que cumpra-se as promessas do Senhor em sua vida, elas sejam abertas, que elas sejam fendidas e abertas, e haverá celebração e festa em nossa vida, porque Deus é contigo. Amém. Amém.